Louvado seja teu nome, Jesus. Vamos começar o culto em nome de Jesus, louvando a Deus. Quão grande é o meu Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do verso 1 ao 14. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A proporção que você for achando, fique em pé, em reverência à palavra de Deus.
Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos todos repetir o verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Baixe sua cabeça e oremos em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te adorar, para cultuar a ti, meu Deus, único merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, queremos pedir, Deus, que o Senhor, Pai, venha nos renovar nessa noite, nos restaurar, meu Deus, mesmo diante, Pai, de tudo que nós temos passado, mas que venhamos focar os nossos olhos diante de Ti, Senhor, que venhamos, ó Deus, colocar os nossos olhos postos diante de Ti, meu Pai, que as lutas, as dificuldades, Deus, não venham, ó Deus, nos fazer parar, mas queremos Te dizer nessa noite que confiamos em Ti, que queremos o Senhor acima de tudo, Pai, que Tu és grande, que Tu és poderoso, meu Deus. Toma as nossas vidas, Deus, no Teu altar. Toma nessa noite aqueles que estão, ó Deus, nos ouvindo, nos assistindo. Vai de encontro, meu Deus, a cada um, suprindo toda e qualquer necessidade, Deus. Entra com cura, se preciso for, com libertação. Mas visita, Deus, de uma forma especial, porque quando Deus, quando recebemos a Tua visita, alguma coisa acontece, Senhor. E é isso que precisamos a cada dia, estarmos com o Senhor do nosso lado, meu Pai. Oh Deus, toma os Teus filhos que chegaram até aqui, aqueles que até agora também não chegaram, Deus, traz debaixo da Tua proteção. Oh Paizinho querido, quero Te agradecer, Pai, pela vida do meu cunhado, da minha irmã, ó Deus, que já estão em casa, meu Deus. E outrora estávamos orando pela cura, e o Senhor fez, Pai, de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Deus. Pela vida de Eliane também, que estávamos orando, e o Senhor, ó Deus, a trouxe para casa também. Mas ainda, Deus, quero colocar diante de Ti ali a vida da missionária Alice, ó Deus, que se encontra entubada, meu Deus, ali naquele hospital. Vai de encontro, Deus. Sopra, Deus, o fôlego de vida sobre aquela mulher, meu Pai. Deus, nós estamos aqui te pedimos, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus que pode responder às nossas orações. Agora queremos pedir a Ti, Deus, que seja qual for a resposta, que nós venhamos, Pai, aceitar, porque o Senhor sabe o melhor para nós. Toma também a vida de Helder, meu sobrinho, que está dando entrada aí no hospital hoje, meu Deus. O Teu filho que passou esses dias cuidando dos seus pais com tanta dedicação, e hoje, Pai, se encontra naquele hospital como um paciente, Deus.
Pai, entra ali também com cura, Senhor, renova as forças de Helder, meu Deus, da sua mãe, meu Deus, que está frágil. Oh Deus, entra, Deus, com providência. Dai força a Ednês nesse momento. Dai força ao pastor Edir também, Pai, para saber agir diante dessas circunstâncias, diante dessa situação que não tem sido nada fácil, meu Deus. Mas que eles venham continuar confiando no Senhor, porque quem faz a obra é Deus, quem cura é o Senhor, quem age é o Senhor, meu Deus. Oh, Paizinho querido, usa os médicos ali, meu Pai. Visita a sua esposa também, meu Deus, as suas filhinhas, meu Deus. Toma aquela família em tuas mãos nesse momento, Pai. Dai vitória, Deus. Renova as forças, Senhor. Oh, Pai, às vezes temos nos sentido, Pai, impotente diante de tantas coisas que têm acontecido. É um sentimento, Deus, misturado. Às vezes, Pai, não dá tempo nem de nos alegrarmos completamente, ó Deus, com a notícia boa, e de repente vem outra. Mas nessa noite, Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor não nos desampare, Deus. Que o Senhor seja conosco em todos esses momentos, Pai. Que nós não venhamos fracassar nem desanimar, mas que venhamos perseverar na oração, meu Deus. Perseverar ao Teu lado, porque só o Senhor pode nos fortalecer, Pai. Oh Deus, eu peço a Ti nesta noite, toma este culto em Tuas mãos, cada pessoa que chegou aqui, oh Deus, cada um que vai louvar a Deus, a palavra ministrada por Tua filha, continua usando, Deus, com poder, com glória. Que ao sairmos daqui deste lugar, não venhamos sair daqui da forma que entramos, mas que venhamos sair daqui mais fortalecidos, que venhamos sair daqui mais confiantes no Senhor, porque Deus, todas as coisas cooperam, Pai, e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o fim. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. O louvor está com oportunidade. Nós saudamos, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. E os ouvintes da Rádio Cidade que estão sintonizados, que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Convido os irmãos, os que puderem, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor de pé, porque Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Vou te alegrar com o meu louvor, te amo, te adoro, te exalto, me prostro na presença desse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, o coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar.
perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Declare: te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar, eu quero te tocar, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraça-me, Senhor, que nós possamos nos sentir abraçados pelo Senhor nesses momentos em que muitas das vezes nos sentimos angustiados, nos sentimos impotentes de qualquer coisa. Que nós possamos nos sentir abraçados e confiar que Ele está no comando da situação, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós estamos aqui lutando todos os dias, não com nossas forças, com nossas próprias forças, mas com a força que vem do alto, que vem do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, puseste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, puseste a vida
Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto é diferente, muito. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Há um Deus que cuida de mim e de você, no mínimo detalhe. Ele sabe até onde nós podemos suportar, né? Ele sabe das nossas limitações. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. Então louve o Senhor. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Não há outro como tu, soberano, fiel, né? Então, nós só temos que agradecer a Deus, porque Ele é fiel, mesmo sendo infiéis, como somos, Ele permanece fiel para conosco. Como tu, soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 3, o verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Essa é uma promessa do Senhor para todos nós que entregamos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Amém? Que entregamos de todo o nosso coração. Nós vamos ter esse momento agora, louvor, onde nós temos a oportunidade também para dizimar, aliás, e ofertar. Amém? Então, convidamos aos irmãos para que durante esse louvor os irmãos venham deixar aqui no gasofilácio. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos orar neste momento. Amém? Nós vamos orar, antes de você vir aqui, nós vamos orar pelas finanças, tantas pessoas que estão passando por dificuldade financeira nessa época em que fechou uma boa parte dos comércios, onde fechou empresas. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Seu Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pai, queremos nesse momento, meu Deus, apresentar a Ti, ó Deus, as finanças de todos nós, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, ó Deus, para administrar, Senhor,
para que de forma, Deus, que possa haver, ó Deus, ó Pai, o suprimento, que nós possamos cumprir com os nossos compromissos, com os nossos deveres sociais, ó Deus, familiar, na nossa casa. Deus, abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados. Deus, abre as portas de emprego, Senhor. Abençoa aquele, meu Deus, que está com o seu comércio, Senhor. Ó Deus, ó Pai, de forma difícil, que o Senhor, ó Pai, possa também abrir portas, meu Pai. Toma, Deus, os empresários, toma, Senhor, os comerciantes, meu Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, ó Deus, toda a renda, toda a economia da nossa nação, meu Pai. Abençoa os ministros, ó Deus, o federal, o estadual, o municipal, ó Deus, que haja neles, meu Deus, ó Pai, em acordo com os seus, ó Pai, com os seus governantes, meu Deus, sabedoria, ó Deus, para administrar, meu Deus, os recursos públicos, ó Deus, de forma honesta, ó de forma, meu Deus, que venha, Senhor, ó Deus, abençoar a nação, abençoar os cidadãos, meu Pai. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa, ó Deus, essa igreja, todos os membros, Senhor, aqueles que são fiéis dizimistas, ó Deus, que o Senhor faça abundar, Senhor, ó Deus, e que aqueles que ainda não são, ó Pai, que o Senhor gere o desejo nos seus corações, meu Pai, ó Deus, de fazer isso, de ter esse ato, meu Deus, não de forma gananciosa, interesseira, ó Deus, mas por gratidão, meu Senhor, ó Deus, simplesmente por gratidão, com fé, ó Deus, de forma, Deus, que a igreja seja também abençoada, meu Pai, e que possamos fazer muito mais além do que já fizemos, meu Deus. Abençoa nesta manhã, nesta noite, Pai, aquele, meu Deus, empresário, ó Deus, que tem perdido, Senhor, ó Deus, os seus patrimônios, que tem perdido, Senhor, ó Deus, os seus, ó Pai, as suas rendas, meu Senhor, ó Deus, que a empresa tenha afundado, mas eu quero pedir, Senhor, ó Jesus, entra com providência, ó Deus, entra com providência, meu Deus, e abençoa o teu servo, a tua serva, aquele que está nos escutando. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar e vamos adorar a Deus também com as nossas finanças. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim.
Aleluia. Convido a igreja, aliás, só dar alguns avisos, bem rapidinho. Acho que, não sei se está aí com o irmão, mas não precisa. Essa semana nós não vamos poder estar aqui abrindo a igreja de manhã, porque a gente está num desafio com o Betel de fazer parte do projeto 24 horas de oração pelo Instagram. E nós nos comprometemos no horário de 11 a meio-dia. Então, a gente não é somente esse horário, mas a gente tem que se preparar também para fazer de forma excelente. Amém? E essa semana, até eu encontrar os pastores, parceiros, para ficar cada um dia, eu já consegui para ficar na quarta, pastor Iraquitã, lá de Arco Verde, e também o pastor Fernando, lá de Piancó. Então eu vou ficar na terça-feira e está faltando mais 2 para ficar na segunda e na sexta. Amém? É um projeto que o Betel inaugurou ontem numa live e vai começar hoje a partir de meia-noite. Já vai estar o pastor Carlos lá de São Paulo e assim sucessivamente. É 1 hora cada pessoa, terminando uma, entrando outra. Eu vou mandar o link para os irmãos vai o quê? Vai, como é que chama? No Instagram, aceitar, assim, né? Não sei como é que chama, mas os irmãos vai colocar esse Instagram, que é o Centro de Oração Betel Brasileiro, tá certo? E aí vai estar esse Instagram, 24 horas de oração. A ênfase maior é oração. Vai ter louvor, vai ter pregação, mas vai ser uma interação. A gente vai estar pertinho do celular, vendo quem está perto. Vamos, no final, chamar, ou seja, atender os pedidos daqueles que estão nos assistindo, tá bom? Então começa hoje a partir da meia-noite e vai terminar no dia 31 de dezembro, tá certo, irmãos? Até lá a gente vai estar fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Vai estar envolvendo muitas pessoas, mais de 200 pessoas vão estar envolvidas nesse projeto, né, para que isso esteja acontecendo, tá certo? E por isso que, por enquanto, quando eu estiver só fazendo um dia, aí a gente volta a abrir a igreja para os irmãos virem fazer suas orações, tá certo? Mas a programa de rádio nós continua de 7 às 8, de segunda a sexta, oração matinal ou matutina pelo DEOB, segunda, quarta e sexta. Quarta-feira, culto de Santa Ceia, a segunda etapa, tá certo, desse mês. Hoje tivemos 30 e poucas pessoas ceando, já deram os nomes para quarta-feira, já fechou também 30 pessoas, mas se alguém desejar mais também, a gente não vai dizer não venha, venha, porque sempre tem um lugarzinho perto de Deus para adorar a Ele, tá bom? E esse culto da terça-feira, da quarta, ele não vai ser transmitido, simplesmente presencial, tá certo? E na sexta-feira, às 16 horas, o ciclo de oração na direção do DEMUB. No sábado à noite, às 20 horas, voltamos às nossas vigílias, tá certo? Aqui no nosso salão de festa. E no domingo, às 19 horas, culto celebrativo para a glória de Deus. Aí na transmissão, transmitido pela Rádio Cidade e também pelo Facebook. São esses avisos. Convido a irmã Ana para vir, para orarmos por ela e a trazer a mensagem do Senhor.
Vamos orar pela irmã. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, Deus, pela vida da tua serva, pela disposição de compartilhar a palavra aos nossos corações. Quero pedir, Deus, que o Senhor instrumentalize a tua filha nesta noite. Aquilo que o Senhor falou com ela, de uma forma tão pessoal, de uma forma tão específica. Pai, eu te peço que o Senhor também venha falar conosco, Pai. Fala ao nosso coração também de uma forma pessoal, de uma forma específica. Que as nossas mentes estejam cativas à obediência da tua palavra. Suplicamos, meu Deus. Oh, Pai, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias. Evangelho de Marcos. Capítulo 16. Verso 1 ao verso 6. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhe disse: não vos assusteis, buscai o Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, Deus de eternidade e eternidade. Nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste. Pelas tuas misericórdias que renovaram nesta manhã, que este dia, ó Pai, o Senhor fez. Nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos na tua casa, na tua presença. Por poder nesta noite, ó Pai, declarar que Tu és Senhor de nossas vidas. Te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder falar da Tua palavra. Falar do Teu nome, do Teu evangelho, que é poder, que é libertação para o pecador. Pai, eu te agradeço nessa noite pela oportunidade que o Senhor me dá, para que, ó Pai, eu venha cumprir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que se encontra aqui, pela Tua igreja que se encontra em casa, ouvindo. Ó Pai, eu te peço que o Senhor venha, ó Pai, adentrar em cada coração. Ó Pai, que a Tua palavra, Pai, que tem poder de salvar, de libertar. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa trazer salvação àqueles que necessitam de salvação, Pai. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor venha alcançá-los para o poder, para o louvor, para a honra do Teu santo nome. É assim, Pai, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é: Jesus ressuscitou, Ele vive. Nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. O ato mais importante, né, que nós poderíamos ter,
foi a ressurreição de Cristo. Nós temos a liberdade, o acesso ao Pai, a certeza de vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Porque Ele vive entre nós e Ele está neste lugar. Então, o Evangelho de Marcos que nós escolhemos vai nos falar um pouco aqui a respeito da ressurreição, dos atos que aconteceram após a ressurreição de Cristo. E nós podemos aqui imaginar um pouco como ficaram os apóstolos após a morte de Jesus. Nós não temos ideia quais foram os sentimentos dos apóstolos. Nós não temos ideia do tamanho da decepção, do tamanho da tristeza, da angústia, do medo que os apóstolos sentiram ao ver o seu mestre sendo morto. Nós não temos ideia de como foi esse sentimento, como foi essa tristeza, pois os discípulos estavam acostumados a ouvir lindas palavras. Os discípulos estavam acostumados a estarem ao lado do mestre, vendo ele operar grandes feitos, grandes maravilhas, curas, libertação. Quantas maravilhas os discípulos ouviram, viram, presenciaram ao lado do mestre. E de repente, aquele ao qual eles depositaram toda a sua esperança, pois os discípulos imaginavam que Jesus seria o rei. Ele ia destruir o Império Romano e ele ia reinar sobre Jerusalém. Então havia uma esperança, uma grande expectativa nos discípulos. Mas de repente, tudo isso cai por terra. Hoje, nós sabemos o motivo pelo qual Jesus morreu. Hoje nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos. É verdade que Jesus, ele não foi morto pelos homens, mas ele se deu por nós. Jesus só foi à cruz, Jesus só foi crucificado porque ele se doou. Ele se colocou naquela cruz, no meu e no seu lugar. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi morto, assassinado, num esquema armado por dois poderes, que foi o poder político e o poder religioso. Tanto que Lucas, quando ele está falando em Atos dos Apóstolos, quando ele fala, se refere à comunidade do judaica, ele vai dizer assim: vocês mataram Jesus. Então, a morte de Jesus, aos olhos dos discípulos, foi uma vitória do mal. Aos olhos dos discípulos, Jesus ter sido crucificado foi um triunfo do poder imperial. Então, toda essa situação, a morte de Jesus, devastou os discípulos. E a mensagem que eles tinham em mente é que eles jamais poderiam enfrentar o Império Romano. A mensagem da morte de Jesus naquele momento para os discípulos isso foi muito decepcionante.
Essa notícia deixou eles desnorteados. Mas ao terceiro dia surge uma boa notícia. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Os discípulos agora têm uma outra notícia, né? Antes, a notícia de tê-los parado muda completamente o cenário. Jesus ressuscitou. E diante dessa verdade aqui, nós vamos ver que Jesus, ele tem algumas ações depois da sua ressurreição. E nós vamos ver aqui 5 situações que Jesus faz após a sua ressurreição. Jesus, quando ele ressuscita, quando ele sai do sepulcro, quando os discípulos chegam lá, Pedro entra ali no sepulcro, não vê ali. Jesus poderia ter subido aos céus. Jesus poderia ter ido perante Pilatos e ter dito: olha, aqui, você não me venceu. Jesus poderia ter ido diante dos soldados que o açoitaram, que o cuspiram. Jesus poderia ter ido ao Sinédrio. Jesus poderia ter ido a vários lugares, se ele quisesse. Mas nós vemos que Jesus, ele vai ao encontro de pessoas. E essa primeira pessoa que Jesus vai ao encontro se chama Maria Madalena. Jesus vai ao encontro de alguém que a sociedade jamais imaginava que ele iria. Jesus vai ao encontro de uma mulher possessa, uma mulher que ele expulsou 7 demônios, uma mulher que era a escória da sociedade, uma mulher que era pecadora, uma mulher que ninguém dava valor, que ninguém confiava. Era uma mulher que ninguém prestava atenção a ela. Mas Maria Madalena foi a mulher que mais chorou aos pés de Jesus. Maria Madalena, ao chegar e não ver o mestre no sepulcro, ela se desespera. Ela chora. E as lágrimas de Maria representa o tamanho da gratidão que ela tinha pelo mestre. Essa mulher que ninguém deu valor, essa mulher que ninguém confiava, Jesus olhou para ela e deu a ela um sentido de vida. E Jesus, ao ressuscitar, ele se encontra com pessoas. E não com pessoas de que a sociedade determina é importante, mas pessoas que ele tem o prazer de transformar, de libertar, de curar e de salvar. Jesus vai aparecer diante de Maria. Jesus foi ao encontro daquela mulher e diz: não chores. E Jesus, ele vai ao encontro da... E ele dá um valor muito grande a ela. Ele entrega a responsabilidade de anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Então, a primeira coisa que Jesus faz ao sair do sepulcro, ressuscitado pelo Pai, foi procurar pessoas. Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus ama pessoas. Jesus ama gente. Jesus ama se relacionar com pessoas. Jesus está disposto a se relacionar com aqueles que entendem
que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é o próprio amor. Jesus, lá em Apocalipse 3:20 diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Jesus, ele quer ter um relacionamento com pessoas. E Jesus, ele procura pessoas rejeitadas pela sociedade, rejeitadas pelo seu próprio passado. Mas ele não rejeitou aquela mulher. E Jesus não vai rejeitar ninguém que esteja disposto a amá-lo, a aceitá-lo. Então, se nós prestarmos bem atenção, Jesus, ao ressuscitar, ele tem um encontro, ele procura encontrar com pessoas. Então, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que entende o senhorio de Jesus, é perdoado, é restaurado, é resgatado. E hoje pode ser uma nova criatura. Assim como eu e você, assim como aqueles que já entenderam, já remou essa soberania, esse senhorio do Mestre, pode entender que ao ser resgatado, ao ter esse encontro com Jesus, se torna uma nova criatura. E as coisas velhas se passarão, e tudo se fará novo. Assim como foi com Maria Madalena. Todo o passado de Maria Madalena foi esquecido. E ela se tornou uma nova criatura. Ao ponto de Jesus, ao ressuscitar, ser ela a primeira mulher, a primeira pessoa a falar com o Mestre e receber dele a responsabilidade de anunciar aos discípulos. Então Jesus, ele continua encontrando pessoas, assim como ele encontrou aquela mulher. E Jesus, ele continua a encontrar pessoas, e ele vai ao encontro de quem? Dos discípulos. Maria Madalena conta a boa notícia, mas infelizmente a incredulidade do homem, Pedro vai até o sepulcro. Ao ver que ele está vazio, é que ele compreende o que Jesus já tinha dito, que era preciso o Mestre padecer. Mas quando Jesus entra na casa dos discípulos, existe o Tomé, né, que nós todos conhecemos a história. Ele não crê ao ver Jesus. Ele diz que precisa ver as marcas da cruz. Ele precisa ver as mãos furadas, os pés furados, para que ele entendesse, cresse que verdadeiramente ali estava Jesus. E Jesus, com seu amor incondicional, ele não repreende Tomé, mas ele mostra as suas marcas. Mas ele diz algo: Tomé, você creu ao ver, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados somos nós, que não vimos o Mestre com os nossos olhos, que não tocamos com as nossas mãos, que não andamos com Ele como os discípulos. Nós somos bem-aventurados, porque nós cremos em Jesus, mesmo sem vê-lo. Pela fé, nós cremos
que a manifestação de Jesus é vivo em nós, porque Ele reina em nós, porque Ele ressuscitou e vive em nós. Então Ele diz: bem-aventurados são esses, são mais felizes. Então Jesus, ao ressuscitar, ele procura se relacionar com pessoas. Outra atitude de Jesus ao ressuscitar é declarar que Ele tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Isso significa que a última palavra é dele. Toda a honra é dele. Toda a glória é dele. Todo o poder é dele. Toda a majestade é dele. Todo o controle é dele. Todo o domínio é dele. Todo o trono é dele. E ele não divide sua glória com ninguém. Os reinos deste mundo estão debaixo dos seus pés. Ele reina sobre tudo e sobre todo. Essa declaração de Jesus, que toda a autoridade foi dada a Ele. Amados, ao ouvirmos essa declaração de Jesus, ao compreendermos que toda a autoridade nos céus e na terra está nas mãos do Mestre, nós podemos descansar diante de tanta adversidade, diante de tanta notícia ruim, diante de um quadro em que nós estamos há mais de um ano vivendo nessa pandemia. Mas quando nós olhamos para essa declaração que toda autoridade, todo poder está em suas mãos, todo domínio está nas mãos de Jesus, porque Ele vive e reina. Então nós precisamos compreender que Jesus, Ele ressuscitou e reina hoje e eternamente. Jesus, Ele não foi morto, crucificado e está no sepulcro, não está ali, não. Ele ressuscitou. E Ele vive hoje e eternamente. E todo o controle está em suas mãos. Como diz lá em Filipenses capítulo 2, que toda autoridade, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Então Jesus é o Messias. Jesus é o unigênito do Pai. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verdadeiro maná. Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Esse é Jesus de Nazaré. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Nas mãos dele está todas as coisas. Todo o universo está em tuas mãos. Toda a terra está nas suas mãos. Todo o planeta, o sol, a lua, as estrelas, o mar. Lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus, Ele conhece todas as estrelas e tem mais estrelas no céu do que areias no mar. Aí você dá para imaginar. Não dá para a gente imaginar não, né? Quantas estrelas tem. Mas Ele a conhece e chama todas pelo seu nome. Esse é o Jesus que ressuscitou e vive eternamente. E está aqui neste lugar. Então toda a autoridade está em tuas mãos. Então todo o ser que vive, louve a esse Deus. Todo ser que vive, louve ao Senhor dos céus e da terra. A Jesus de Nazaré, ao Rei dos reis, aquele que tem todo o poder em suas mãos.
Outra situação em que nós vemos após a ressurreição de Cristo é que Jesus, ele entrega uma missão aos discípulos. Jesus primeiro, ele se relaciona com pessoas, ele vai ao encontro de pessoas. Depois ele declara que toda autoridade está em suas mãos. E depois ele entrega uma missão aos discípulos. Vamos abrir Marcos 16, verso 15 ao verso 18. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos ler aqui Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus entrega uma missão aos discípulos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos deixou uma missão. E essa missão é proclamar o seu evangelho. A nossa missão e o nosso dever é continuar sendo e fazendo aquilo que Jesus fez entre nós. Então, Jesus dá uma missão à igreja. Pregue o evangelho. E ele diz, não só pregue, mas fazei discípulos. Quando se faz discípulos, você abrange as portas. Você dá mais possibilidade de mais pessoas alcançar esse evangelho. Quando ele diz, fazei discípulos, ele sabe que a seara é grande e poucos são aqueles que se dispõem e a seara. Por isso há uma grande necessidade da igreja fazer discípulos. Ele diz que nós devemos pregar, orar pelos aqueles que estão enfermos, ensinar. Então há uma missão dada por Deus após a sua ressurreição. Como eu disse no início, Jesus poderia ter ressuscitado e ido ao céu. Mas ele, antes de subir, ele nos entrega uma missão de pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Pedro, ele vai nos trazer a memória de quem somos e para que fomos resgatados. Ele diz lá em Pedro, 1 Pedro 2,9, nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha o que nós somos, um povo adquirido. Mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos discípulos de Cristo. E nós temos uma missão de que é pregar o evangelho.
é continuar sendo e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. E Ele nos dá o caminho, né? A receita. Pregue, ore, batize, faça discípulos, ore pelos enfermos. Nós não estamos perdidos sem saber o que fazer. Ele nos deu a receita. Precisamos orar. Tem um livro que diz: o que faria Jesus em meu lugar? Eu não lembro aqui o autor, mas lembrei agora do tema do livro. Então, quantas vezes nós sabemos que há pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, de um conselho, de ser apenas ouvida. Jesus sentava com aqueles que necessitavam ser ouvidos. Jesus ouviu Maria Madalena. Jesus falou com a mulher samaritana. Quantas vezes nós deixamos de falar, de ouvir pessoas que clamam por uma palavra de consolo, de esperança? E quem é essa palavra de esperança? Quem tem a palavra de esperança? Jesus, Ele é a própria palavra. Ele é a própria esperança. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos essa missão de anunciar Jesus Cristo, de proclamar as boas novas de salvação. Jesus também, Ele abençoa, Ele estende as mãos para abençoar os seus. Lá em Marcos, Lucas, só um minuto. Jesus, Ele abençoa, antes de subir aos céus, Ele estende, Ele levanta as suas mãos e abençoa. Lá em Lucas capítulo 24, verso 51 diz: e aconteceu que abençoando ele, se apartou, verso 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que os abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. Jesus, após a sua ressurreição, Ele levanta suas mãos para abençoar. Uma das declarações mais importantes que Jesus fez depois da sua ressurreição, uma cena de bondade, da misericórdia, do seu amor, de um Deus que deseja abençoar os seus filhos. Lá em Isaías capítulo 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Olha só o que diz o profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Você pode experimentar a bênção do Senhor. E Provérbios capítulo 10, verso 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então Jesus, Ele tem prazer em abençoar os seus. Ele levantou as mãos antes de subir aos céus e abençoou os discípulos. Aqueles que estavam ali, aquela multidão. Então, Jesus, Ele continua querendo abençoar os seus. Essa é uma declaração de bondade, de amor. Jesus, Ele continua abençoando, pois Ele está vivo, pois Jesus ressuscitou.
Jesus também ele oferece um recomeço a Pedro, após a sua ressurreição. Primeiro, Jesus se relaciona com pessoas. Depois ele declara sua autoridade. Depois ele entrega uma missão aos discípulos. Depois ele abençoa. Também Jesus ele oferece um recomeço a Pedro. A cena da restauração, do recomeço, de uma nova oportunidade. Nós vemos Pedro ainda andando com Jesus, mas ele não tinha uma espiritualidade, ele tinha uma espiritualidade fraca. Pedro, quando andava com Jesus, ele fala em um determinado momento de que morreria por Cristo se fosse preciso. Ele se apresenta como tal, como todo-poderoso, como forte, como valente, enquanto não estava na situação. Mas diante das perguntas feitas pela própria vida, diante pelas circunstâncias em que Pedro se encontra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Negar Jesus. Quando Jesus é preso, que aquela multidão reconhece Pedro como um dos discípulos, Pedro diz: nunca vi esse homem. Ele pragueja. A Bíblia diz que ele se revolta, porque em todo momento ele nega que era um discípulo. Ele não conhecia aquele homem. Mas Pedro, ele chora amargamente quando ele entende a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas Jesus, ele oferece um recomeço àquele homem que antes se achava forte, mas depois é visto a sua fragilidade. E Jesus morre, e Pedro deve ter ficado sem chão, né, diante da negação, diante daquilo que ele fez. Mas após a sua ressurreição, Jesus tem um novo encontro com Pedro. E ele está ali com Pedro e faz uma pergunta muito forte: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo, Senhor. Mas Jesus pergunta mais uma vez. Mas Jesus pergunta mais uma vez. Jesus faz aquela pergunta 3 vezes. Podemos imaginar que eu acho que aquela pergunta quebrou Pedro, deixou ele moído ali. Tanto que ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus oferece a Pedro ali um recomeço, uma nova história. E o recomeço com Cristo é por meio do amor. Jesus não chegou para Pedro e foi lembrá-lo que ele tinha negado. Não foi lembrá-lo, não foi passar na cara dele que ele tinha o abandonado no momento que ele mais precisou. Jesus não fez isso. Mas Jesus, ele oferece a Pedro um recomeço. Jesus oferece a Pedro algo extraordinário. Aquele homem que negou ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Deus que oferece um recomeço por amor. Por isso que não importa o nosso passado. Não importa quantos erros cometemos na nossa vida.
Enquanto não soubermos vivermos e experimentarmos o amor de Deus em nossa vida, enquanto nós não entendermos que o amor de Deus, ele é incondicional, não depende dos meus atos, não depende da minha força, não depende daquilo que eu possa fazer. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos experimentar o que Deus tem de melhor. Porque todas as vezes que nós vivemos de forma onde buscamos corrigir a nós mesmos, em todo o tempo, nos tornamos hipócritas. A ideia de se mostrar um santo que nunca erra só gera falsidade. E o que Deus quer de nós é que vivamos na luz. Porque se andássemos na luz como Ele, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quanto mais preocupados estivermos com a nossa aparência, mais hipócritas seremos. Quanto mais íntimos estivermos de Deus, mais santo seremos. O que precisamos saber é que somos amados por Deus. E que esse amor incondicional nos constrange e nos faz andar segundo a sua vontade. O lindo do Evangelho é que Deus nos ama sem merecer. Porque olhar para Pedro, aos nossos olhos, Pedro merecia o tamanho privilégio que foi dado pelo Mestre. Alguém que negou 3 vezes. Alguém que viu o Mestre sendo morto e não fez nada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é assim. Ele é lindo. A Bíblia nos diz que o amor de Deus cobre multidões de pecados. Todo recomeço em Deus é motivado pelo seu amor. Pedro sofreu com sua atitude errada, chorou amargamente, mas a sua restauração foi através do amor de Cristo. O Evangelho de Cristo diante dos nossos erros não entra com o dedo apontado para nós. Ele entra com o braço estendido e levanta-nos e diz: se você me ama, venha que eu te farei grande. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu. Eu não conheço o seu passado. Não conheço a sua história. Não conheço o seu íntimo. Quantas vezes você negou a Cristo? Quantas vezes você se escondeu? Eu não sei. Mas alguém que ressuscitou e vive, e está neste lugar, aqui, na sua casa, ele conhece as suas dores, conhece os seus erros, conhece o seu passado. E ele continua a restaurar vidas como ele restaurou a vida de Pedro. Ele continua a te dar a oportunidade de um recomeço. A deixar o passado para trás. A olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele continua hoje vivo e reinando sobre todas as coisas, batendo na sua porta. Se você abrir, ele entra e estará ali com você e lhe dará aquilo que homem nenhum pode dar, bens nenhum,
Nada. A salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele continua restaurando corações. Ele continua salvando vidas. Ele continua libertando. Ele continua sendo Senhor. Porque, como foi cantado nesta noite, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E para concluir, eu quero dizer que antes de subir aos céus, Jesus também nos deixou um consolador. Ele não nos deixou sozinhos, abandonados, desamparados. Jesus deixou o teu Espírito habitando em nós. Louvado seja Deus. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. É Ele que nos consola. É Ele que nos guarda. É Ele que nos ampara. É Ele que chora conosco. É Ele que ora quando não há forças para orar. É Ele quem canta quando apenas as lágrimas descem. É o Espírito Santo de Deus que, ao subir aos céus, Ele deixou conosco. Jesus ressuscitou, Ele vive e continua indo ao encontro de pessoas, ao encontro de pecadores para salvar e restaurar. A Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, teria sido em vão a sua mensagem. E não teríamos a salvação. Cristo ressurreto é a certeza de ainda hoje experimentarmos uma vida nova, plena, abundante. E hoje ainda desfrutar de plena comunhão com o Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Que você possa entender que Cristo ressuscitou. Que Ele vive eternamente. E Ele nos dá essa certeza de que um dia estaremos com Ele eternamente. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mais luto. Mas nós viveremos com Ele eternamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Eu convido o Ministério Louvor para nós cantarmos Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Logo após o pastor vai vir orar, nós iremos cantar esse hino. Deus enviou seu Filho amado para morrer
ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, Sem medo então terei vitória. Aleluia. terei vitória, Verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? Se alguém lhe perguntasse como foi a mensagem de hoje, qual foram os pontos que foi abordado, qual foi o tema, qual foi o texto, será que você poderia falar para as pessoas, né, que perguntasse isso para você? Isso é muito importante, irmãos, a gente estar atento para não sermos ignorantes em relação à vontade de Deus, em relação à palavra do Senhor. Amém? Então, se alguém perguntasse o que foi que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, você iria dizer o quê? Em primeiro lugar, ele fez o quê? Ele se relacionou com pessoas. Amém? Não existe evangelho sem relação uns com os outros. Amém? Jesus, ele ao ressuscitar, ele declara a sua autoridade. A autoridade não é do STF, a autoridade não é dos governadores, nem do presidente, nem de prefeito. A autoridade é do Senhor. Amém? E temos que crer na autoridade do Senhor. Tudo que formos fazer, temos que fazer em nome de Jesus. Se esse nome é poderoso, se dobra todo joelho, toda língua confessa, aí ele entrega o que? Missão aos homens. Ele entrega a missão, ele vai para os céus e deixa a missão para mim e para você, fazer discípulos, ensinar a palavra, pregar, evangelizar, orar, amém? Fazer a obra dele, e depois ele abençoa pessoas. Nenhuma bênção vem se não for de Deus.
Deus, Ele é quem abençoa. E como a irmã disse, e a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Amém? Que você possa declarar isso. E que o último, Ele oferece recomeço a todos nós. Oferece recomeço. Eu tinha um papelzinho ali de guardanapo, e aí eu peguei o lápis e pontuei a mensagem, né? Um dia que eu tiver assim, der a oportunidade, de repente, quem sabe essa mensagem eu prego lá em algum lugar, viu, Ana? Tá certo? E a mensagem não é de Eduardo, não é de Ana, nem de ninguém, a mensagem é do Espírito Santo, e nós precisamos entender isso e pregar a palavra. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esta palavra que foi ministrada ao nosso coração com tanta clareza, ó Deus, de uma linguagem compreensiva, Pai. Obrigado, meu Deus, por as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos escutando, ó Deus, por meio da Rádio Cidade, por meio do Facebook, Pai. As pessoas que vão escutar, vão assistir em outro horário, talvez. Senhor, a Tua palavra renova. Oh Deus, que o Senhor possa falar aos corações, e que neste momento, Senhor, o Senhor esteja visitando famílias, visitando lares que estão precisando de recomeçar, que estão precisando de um recomeço, que estão precisando de renovar a fé, a esperança, a aliança. Ó Deus, eu te peço nesta noite, Pai, visita esta família, visita essa pessoa, Pai, que ele possa se curvar, que ele possa, ó Deus, se ajoelhar, que possa abrir o coração, que ele possa declarar, ó Deus, que não é nada, que não pode nada, que só o Senhor tem poder para curar, para sarar, ó Deus, e que o seu negócio, Jesus, é com os homens, é com as pessoas, de se relacionar, ó Deus, e de dar a nós missão, a responsabilidade. Oh Jesus, e que o Senhor também nos disse que este poder teríamos no Teu nome, a orar pelos enfermos, a orar pelos necessitados, e que o Senhor nos abençoe, Pai. Oh Jesus, o Senhor, ó Deus, não faz distinção, o Senhor não faz, Senhor, nenhuma diferença com ninguém, Pai. O Senhor procura ali Maria Madalena, o texto diz que ela foi expulso dela 7 demônios, meu Deus. Aquela mulher era uma endemoniada, mas o Senhor, ó Deus, deu liberdade, deu, ó Pai, libertação àquela mulher, e que quando o Senhor ressuscita, o Senhor procura ela, o Senhor, ó Pai, procura a Maria, sua mãe, o Senhor procura, ó Deus, ali pessoas, os discípulos, ó Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, antes de ser assunto aos céus, o Senhor se relacionou com mais de 500 pessoas. Oh Jesus, nós louvamos a Ti, porque o Senhor pode se relacionar, ó Deus, com milhares e milhares de pessoas, ó Deus, como tens feito na nossa geração. Continua nos abençoando, leva-nos em paz para nossas casas, repreende todo o mal, ó Deus, nos livra deste vírus, Senhor, ó Deus, e que esta vacina, ó Deus, ela chegue a todos os cidadãos, meu Pai, para que eles se tranquilizem, Senhor, ó Deus, e que eles não tomem essa vacina simplesmente confiando no efeito dela, ó Deus, mas eles tomem confiando no Senhor. Oh Jesus, abençoa, Senhor, cada um daqueles que tem sido vacinado, que eles alcancem saúde, imunidade no seu corpo, ó Pai. Leva-nos em paz para casa, dá-nos uma noite de um sono reparador. Assim oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai
paz celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja do Senhor e toda a face da terra, agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quarta-feira temos culto de Santa Ceia para aqueles que não vieram hoje de manhã. Amém? Então os irmãos os que não cearam de manhã podem vir às quarta-noite. Deus abençoe a todos.